Bem, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e tem dúvidas, principalmente agora nesse cenário tão diferente, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. Hoje vamos falar sobre como a pandemia do coronavírus mexeu e vem mexendo com a economia do mundo e já reflete como a crise está se manifestando em muitos lares brasileiros. Essa semana, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, analisou como os brasileiros vêm se comportando em relação ao consumo diante da perda de renda e também como é que está o sentimento em relação às incertezas econômicas. De cada 4 pessoas, 3 vão manter o nível de consumo reduzido após a pandemia do coronavírus. Acompanhe. O medo de perder o emprego é um dos motivos que contribuem para brasileiros cortarem o consumo. Esse sentimento atinge 77% dos entrevistados. O poder de compra já atingiu 40% dos brasileiros desde o início da pandemia. 23% perderam totalmente a renda. 17% tiveram redução no ganho mensal. Como reflexo disso, 53% estão endividados e 40% deles disseram que já atrasaram o pagamento de algum débito. O levantamento também apurou a disposição para o consumo de bens nos próximos 3 meses. De um grupo de 11 bens de consumo, apenas 2 terão maior procura. 34% citam as roupas e 31% os calçados. A aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis desperta o interesse de menos de 10% dos brasileiros. Os dados mostram ainda que a população brasileira segue favorável ao isolamento social. A medida é aprovada por 86%. Isso porque para 80% a situação é grave. No cenário pós-pandemia, só 30% dos brasileiros falam em voltar a uma rotina igual à que tinham antes. Diante dessa situação, muita gente está refazendo as contas, repensando o consumo, buscando uma renda extra. Então, para ajudar você a reorganizar suas finanças em tempos de crise, eu converso agora com a Rebeca Nevares, que é sócia fundadora da Elas Investimentos. Conversa comigo ao vivo. Rebeca, bem-vinda ao Dinheiro em Foco. É um prazer falar com você. Já abro dizendo que diante dessa nova realidade, a gente tem que rever as finanças pessoais. Isso vale para todo mundo, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Primeiramente, obrigada aqui pelo espaço, agradeço o convite. Bom, de fato, eu acho que a gente precisa repensar muito as nossas finanças. A gente viu o quanto era importante ter a reserva de emergência, né? Apesar de todos os especialistas, de a gente levantar essa bandeira por muito tempo, parece que o brasileiro agora entendeu o quanto é importante ter um dinheiro guardado para uma condição adversa, né? A gente realmente só aprende na prática. Então, nesse momento, a gente precisa sim reorganizar tudo. Isso é uma coisa interessante, a reserva de emergência, né? A gente falou tanto sobre isso aqui no Dinheiro em Foco. Todos os programas a gente fala sobre reserva de emergência, que é a prioridade, né? Ela tem que existir antes de você começar, de fato, investir dinheiro. Embora ela esteja dentro de um investimento com um rendimento diário em que você possa tirar a qualquer momento, né? Depois que você tem a reserva, você de fato começa a investir e aí você pode escolher uma gama de produtos. Então, muita gente fala isso, puxa, eu não consegui chegar na reserva de emergência total para garantir 6 meses do meu custo de vida. E tem gente que tem a reserva e está preocupado em usar, justamente porque, puxa, mas eu levei um tempão para fazer a reserva, nem comecei a investir. Calma, dá tempo ainda de investir ao longo da vida. O momento mais importante agora é usar bem essa reserva de emergência, se é que eu preciso acessar essa reserva, né, Rebeca? Exato, eu acho que assim, a reserva de emergência, ela vem para a gente usar em momentos como esse. Mas antes da gente usar, é preciso que a gente faça um diagnóstico de todo o nosso orçamento, para a gente avaliar onde é que dá para a gente cortar gastos, né? E avaliar também quais são as nossas receitas, para ver aí se tem algum descasamento do fluxo de caixa do nosso orçamento familiar. E aí sim a gente buscar usar a nossa reserva. Mas antes é preciso cortar muita coisa para usar a reserva, né? E aí eu falo que muitas vezes é uma negociação com a gente mesmo. Que é muito fácil a gente querer acessar aquele dinheiro que está lá para ir.
Mas como a gente está num ambiente de muita incerteza, o ideal é a gente primeiro fazer um diagnóstico de tudo que a gente tem, para depois a gente acessar aquele dinheiro que pode ser que a gente precise ainda por mais tempo. A gente não sabe ainda quanto tempo que a gente vai ficar nessa situação e muitos brasileiros estão com medo de perder o emprego, o que faz com que fique essa incerteza de se eu usar esse dinheiro agora e depois, como é que vai ficar, né? Vamos falar então um pouquinho sobre planejamento financeiro. Você falou, ainda tem onde cortar, independente de usar a reserva, antes da reserva. Planejamento financeiro é uma coisa que muita gente torce o nariz porque acha que dá trabalho, e dá mesmo, né? Mas ele é tão importante porque depois de feito uma vez, você precisa só seguir o script, digamos assim. Quando a gente pensa em planejamento financeiro, Rebeca, o que você orienta para quem está literalmente perdido nesse momento e precisa rever conta, dinheiro entrando, por onde começar? Você tocou num ponto muito importante. Como o brasileiro ele não tem muito costume de ter educação financeira por uma questão muito cultural, falar de dinheiro e fazer um planejamento financeiro acaba sendo chato. Quando, na verdade, falar de planejamento financeiro deveria ser muito prazeroso, porque ele vai além da matemática. Ele vai em projetos, né, objetivos, os sonhos das famílias e também as angústias. E a gente está falando justamente nesse momento de angústia. Então, a gente precisa colocar tudo ali em pratos limpos, colocar na mesa. E aí, a primeira dica para essas famílias é fazer realmente um diagnóstico, seja no papel, seja na planilha, seja no aplicativo, o que você realmente, né, se sentir mais confortável, de colocar, destrinchar tudo, absolutamente tudo nesse primeiro momento que você tem, tanto de entrada quanto de saída. É como você falou, é tão minucioso esse primeiro trabalho que ele se torna um pouco mais trabalhoso. Mas como tudo na vida, a gente precisa de ter hábito, né? E se a gente tem uma meta maior, um objetivo maior em relação a esse planejamento, fica muito mais fácil da gente conseguir mantê-lo. Eu acho que a grande diferença das famílias que têm um planejamento financeiro consistente e recorrente é justamente ter uma meta, um objetivo. Muitos agora, o objetivo vai ser quanto tempo eu ainda tenho com o meu dinheiro, com o meu fluxo de caixa de salário, né, ou da minha empresa, enfim, eu consigo viver de uma forma que o meu padrão de vida se mantenha pelo menos dentro do que eu, né, do meu padrão atual, ou pelo menos cortar muito pouco. Então, isso já é um objetivo importante nesse momento, que é o objetivo dos brasileiros agora é sobreviver, né? É um pouco disso. Então, é um objetivo tão importante que a gente precisa colocar na mesa. E aí, fazer esse diagnóstico minucioso traz essa disciplina, né, de você olhar, de você ver onde está escoando o dinheiro, porque muitas coisas, principalmente antes, né, da pandemia, a gente gasta com coisas que a gente nem percebe que a gente está gastando. Então, você conseguir avaliar onde o dinheiro está escoando, vai ser aonde você vai conseguir negociar com você mesmo e com quem está do seu lado, né? É muito importante também, que é um outro erro que muitas famílias acabam cometendo, é não envolver o planejamento financeiro, não envolver a família como um todo. E eu não estou falando só do cônjuge, se você é casado, eu estou falando dos filhos, de todo mundo que vive, mesmo que sejam crianças. É importante a gente ter essa transparência para que o planejamento financeiro ele seja de fato efetivo. Então, uma vez diagnosticado e vendo onde está escoando, aí é hora de fazer a negociação de escolhas mais inteligentes. Isso aqui eu consigo viver sem, e tem que ser uma escolha muito bem pensada, porque senão vai virar aquela dieta que eu falo da segunda-feira. Não, hoje eu vou parar de comer doce. E no dia seguinte eu não consigo mais parar de comer doce. Então foi completamente uma meta que eu não consegui atingir e morri na praia. O planejamento financeiro é muito parecido. E na hora de eu diagnosticar e ver o que eu vou tirar e escolher algo mais inteligente, eu preciso saber que aquela escolha ela precisa ser, no mínimo, para médio prazo, diante das circunstâncias que a gente está vivendo. Sim. E eu digo que o médio prazo hoje, né, muito antes da pandemia, a gente falava que a gente tinha que pensar pelo menos 6 meses. Hoje a gente já fala tranquilamente de pelo menos 12 meses. Então você vai ter que negociar com você para pelo menos um ano.
Sim, E aí é um trabalho de autoconhecimento, né, Fabiana? exatamente. E aí eu acho que para a gente não ficar tão sentido ou desesperançado, né? 12 meses não são uma vida inteira, são 12 meses. E às Não. vezes você abrir mão de algo não tão relevante assim por 12 meses, entendendo que depois você pode refazer a escolha lá na frente, vai te deixar dormir mais tranquilo. Você falou de coisas importantes. Quanto de dinheiro eu vou ter entrando nos próximos meses na minha conta? Se eu, por exemplo, sou empregada e tenho meu salário mantido, eu garanto aquele valor. Se eu tive meu salário reduzido, eu garanto um valor menor por mês. Se eu perdi o meu emprego e tenho uma reserva de emergência, ou estou usando o auxílio do governo, ou o seguro-desemprego, eu tenho um outro valor. Isso também ajuda a entender o fluxo de caixa dos próximos meses, mesmo que eu não tenha uma previsão de 12 meses, mas pelo menos de 6. Trabalhar dentro de uma margem, por mais difícil que possa ser inicialmente, me traz um senso de realidade. E eu acho que quando a gente pensa em crise, em pandemia, a gente tem que ir atrás de informações verdadeiras, de fatos, e de se aterrar no real. Só por aí já dá para entender que eu tenho um limite de gastos. Isso tem que ser seguido à risca, porque mesmo que o crédito possa vir a ser mais barato com uma Selic baixa, não é hora de se endividar, se não for necessário realmente pegar uma linha de crédito, né, Rebeca? Concordo plenamente, Fabiana. Eu acredito que a saída do empréstimo, apesar de ter os juros baixados e a gente ter modalidades interessantes, ela deve ser a última saída do brasileiro nesse momento. Por isso que é importante fazer esse provisionamento das entradas e saídas. A gente consegue avaliar o quanto que a gente gasta, né, nos gastos fixos, os gastos variáveis eles caíram muito, que eram aqueles gastos das saídas para restaurante, para lazer, isso tudo diminuiu bastante, então você consegue também economizar nessa parte e avaliar um provisionamento pelo menos para os próximos meses, para você entender se vai ter esse descasamento do fluxo de caixa, se você vai ficar negativo, se você vai precisar de usar um cheque especial ou se vai deixar de pagar a fatura do cartão de crédito. Aí sim, avaliando se você vai ficar nessa dívida, aí olhar para um crédito acaba sendo interessante diante de todos os incentivos que o governo está colocando, os bancos estão repassando. Mas aí eu queria deixar um adendo aqui, que é importante que quando a gente for negociar com o banco, você ter esse mínimo de conhecimento de que a taxa de juros está na mínima histórica e se posicionar falando dessa forma, você vai ter um poder de barganha muito maior. Porque quando o brasileiro chega, não, eu preciso de um empréstimo, o banco vai naturalmente colocar a taxa padrão. Então, é preciso fazer uma pechincha também da taxa de juros com os bancos. É a hora de chorar e é um momento muito propício para isso. Perfeito, inclusive, para isso. Outra coisa, você falou sobre ir cortando o que não é necessário agora ou que é possível viver sem durante um período específico, mas eu acho que é um momento bom também, quando a gente pensa em planejamento financeiro e redução de custos, e entender quais contas eu posso não pagar ou negociar um valor menor por um período curto de tempo. E muita gente me perguntou essa semana se, por exemplo, o aluguel era negociável, ou se, por exemplo, alguma conta como a parcela do imóvel financiado era negociável, ou se uma conta de luz ou de água. Qual é a orientação nesse sentido, Rebeca? Bom, como a gente estava falando, o momento é super propício para qualquer tipo de negociação. Então, qualquer fornecedor ou qualquer pagamento que você faça, ele está interessante para negociar. O aluguel, de fato, neste momento, você precisa, no mínimo, baixar pela metade o que dá para ser feito, porque do ponto de vista de quem é o dono, né, o proprietário daquele imóvel, para ele é muito melhor ganhar qualquer coisa do que ele ficar sem ganhar nada, porque ele vai ter também muita dificuldade pós-pandemia de alugar novamente esse imóvel para o preço que estava antes, né? A gente estava numa retomada de economia em que os preços, principalmente aqui em São Paulo, a gente via que os preços estavam muito mais assim, em alta, subindo bastante, e a gente vai ver agora uma baixa. Então, para ele é muito mais atrativo ele manter o inquilino do que, de fato, ele não receber.
Então, nesse momento, liga para quem você aluga, faz uma proposta. É claro que também a gente precisa olhar para o lado do proprietário, também ele precisa daquele dinheiro. Eu acho que a gente está pensando de uma forma muito colaborativa, né? Os dois lados precisam entender que vai ter que ceder, não tem jeito. E aí, depois que você diagnosticou, você vai saber o quanto você pode negociar até com a pessoa e ser sincera com ela. Olha, eu consigo pagar tanto. O que você acha? Vamos tentar diminuir? De repente, para os próximos 3, e daqui a 3 meses, a gente reavalia se a gente vai voltar para o patamar normal ou se a gente vai diminuir ainda mais. Eu acho que nesse momento é fazer aos poucos essa negociação, para que ninguém também se sinta desconfortável, sabe? O aluguel. Então, 3 meses, o primeiro momento. Essa, para mim, é um gasto mais caro hoje do brasileiro. Um dos gastos mais caros é o aluguel. Sim, então, esse é o primeiro gasto que a gente precisa cortar. O aluguel ou a parcela do imóvel, a gente vai falar sobre isso ainda no Dinheiro em Foco de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. A Rebeca continua comigo, daqui a pouquinho eu volto a conversar com ela e a gente volta com outras informações importantes para ajudar você a se planejar melhor nesse período de pandemia. Até já! Dinheiro em Foco já está de volta falando sobre reorganização das finanças em tempos de crise. Essa semana, inclusive, o Copom do Banco Central, o Comitê de Política do Banco Central, reduziu novamente a taxa básica de juros. A decisão de reduzir a taxa de 3,75% para 3% foi tomada de forma unânime, né? Com essa mudança, a Selic atinge então o menor valor da série histórica. A nova queda da taxa Selic, 0,75 ponto percentual, surpreendeu a maior parte aí do mercado. Com as aplicações mais conservadoras, rendendo tão pouco diante de preocupações latentes, diante da pandemia do coronavírus, aumenta o desafio do investidor. Melhora para quem precisa pagar crédito, né? Precisa de uma taxa de crédito mais baixa, melhor. Mas para quem tem que diversificar os investimentos, tem que pensar numa estratégia melhor. Então, a gente está conversando hoje aqui sobre planejamento financeiro, revisão das contas e, claro, que se tiver condição de ainda investir, para onde ir nesse momento. Eu estou conversando com a Rebeca Nevares, sócia fundadora da Elas Investimentos. A gente falava no bloco anterior justamente sobre essa questão das grandes contas que podem ser renegociadas por um período curto de tempo. Inclusive com uma taxa Selic agora em 3%, por exemplo, Rebeca, se você tem um apartamento financiado há alguns anos, poderia tentar rever, inclusive, o financiamento inteiro, né, do apartamento. Isso também pode ser uma dica boa, rever financiamentos, por exemplo, de veículos, de imóveis. Esse é um momento bom também, não? Com certeza. É aquilo de novo, ninguém quer ficar sem receber o dinheiro, né? Ninguém quer ter cliente inadimplente. Então, seja carro, seja um apartamento, seja um próprio empréstimo que você já tinha no banco, liga, renegocia a taxa e renegocia as parcelas, de repente mais um período de carência. Mas, de novo, precisa saber o quanto que a taxa está agora, justamente para trazer um certo conhecimento para barganhar ainda mais essa taxa. Com certeza. Outra coisa legal que a gente pode fazer na hora de tentar rever o nosso orçamento em casa, primeiro que muitas pessoas já sentiram uma diminuição de alguns custos por conta do confinamento, de estar mais dentro de casa. Embora a gente tenha dado essa semana a notícia de que a cesta básica aumentou de preço em várias regiões, alimentos como arroz, feijão, batata subiram muito de preço e, portanto, aumentou-se o valor de consumo, porque eu consumo dentro de casa. Outras contas pararam de existir, literalmente, porque eu não posso sair, eu não posso consumir fora. Até aí já temos uma redução dessas contas. Mas, por exemplo, aquelas contas que ficam no débito automático, assinaturas, que muitas vezes a gente acaba fazendo por impulso nos aplicativos. Será que eu consumo tudo isso? Rever, por exemplo, o débito automático também é uma boa para garantir que nada seja debitado sem uso ou que você possa renegociar, inclusive, essas contas, né? Com certeza. Quando a gente for fazer o diagnóstico, essas contas de todos os débitos automáticos, de todos os aplicativos, e aplicativo é uma coisa que a gente baixa e esquece que vai ter a cobrança. São aqueles gastos invisíveis, né? Mas o diagnóstico, ele tem que entrar tudo.
Quando a gente não estava numa pandemia, a gente falava que o diagnóstico tinha que entrar até o cafezinho nesse primeiro momento. Então, agora que a gente não tem um cafezinho gastando na rua, vamos falar que o diagnóstico tem que entrar até aquele aplicativo que é muito baratinho, que você tinha esquecido dele, também que tem que entrar na conta. Então, muitas contas a gente tem débito automático, né? TV por assinatura, internet, esse tipo de coisa. Avaliar se a gente está usando ou não, porque tem muita coisa que a gente não precisa usar nesse momento e que parece pequeno, mas na hora que soma, é realmente aí o que você precisa gastar no essencial, que é a comida, que é manter a sua casa, é, no mínimo, né, ali na comida, nos gastos essenciais. Então, qualquer gastinho que você possa cortar, ele vai ser direcionado para, de fato, o que você precisa. Outra coisa importante, mesmo em tempos de juros baixos, a gente sabe que o Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo. Isso significa, por exemplo, que a taxa de juros de um cartão de crédito ou de um cheque especial é obscena, literalmente obscena. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os parcelamentos também. Né? Eu estou com um fluxo de caixa menor, então eu preciso adquirir certa coisa, eu vou parcelar no cartão. Isso também pode trazer problemas no futuro de acordo com o andamento. A gente não sabe se quando a crise melhora, se os empregos voltam, se a gente consegue, por exemplo, uma renda extra daqui a algum tempo. Não é indicado parcelar também nesse momento, né? Não, não é para parcelar nada. Tem que ter muito cuidado com compra de impulso, porque a gente está vendo muitas promoções na internet, principalmente porque as empresas estão com estoque muito alto, então elas estão colocando a preços muito interessantes, e aí faz aquela, né, aquela coceirinha de querer comprar nesse momento e parcelar. Ora, se eu não sei o meu fluxo de caixa, se ele está incerto, impossível, até para o próprio servidor público, né, que tem ali um fluxo mais previsível, nem para ele está podendo, porque é isso, a gente não sabe o dia de amanhã diante de tudo que a gente está vivendo. Uhum. Então, se quer comprar alguma coisa, segura por 24 horas, vê se ainda você vai querer no dia seguinte, porque provavelmente é uma compra de impulso, uma compra emocional por conta de tudo que a gente está vivendo. Rebeca, vamos aproveitar esse tempinho final do programa para a gente falar sobre investimentos. Né? Tem muita gente que tem a reserva de emergência, que acompanha aqui o Dinheiro em Foco, se preocupa com as notícias e, enfim, faz renda extra, consegue ter os investimentos, está lá controlado e está na dúvida. Mexo na minha carteira de investimentos, reviso, né? Para onde vou com essa taxa Selic a 3%? Qual é a sua orientação para quem tem dúvidas se a carteira hoje é boa para esse momento ou se você acha que tem que ficar como está e espera a situação passar? Porque também é uma dúvida que muita gente tem, não vou mexer com isso agora, porque eu não sei para onde vai, vou ficar onde eu estou. Qual que é a orientação nesse caso? Bom, vamos lá. A gente depende, obviamente, do perfil de cada investidor, mas é preciso sim reajustar o portfólio diante de um novo cenário. Para quem está com a reserva de emergência, não tem muito para onde correr, porque a reserva de emergência a gente não fica olhando rentabilidade em si. A reserva de emergência, os pilares importantes é liquidez e segurança, né? Liquidez é aquela capacidade da gente resgatar de uma forma muito rápida. E aí, investimentos para reserva de emergência, sim, ainda é o Tesouro Selic, é um CDB de liquidez diária ou um fundo DI. Agora, claro, se eu já passei dessa fase da reserva de emergência e eu posso olhar para outros ativos financeiros, é importante nesse momento a gente olhar assim para ativos mais, vamos dizer assim, moderados e sofisticados no sentido de risco, porque a renda fixa ela já não está dando mais uma rentabilidade atrativa como era anteriormente. Então, é preciso olhar para classe de ativos como fundos multimercados, fundos de ações ou propriamente a Bolsa de Valores, comprando as ações de fato. E eu ainda vou além para quem tem aí uma assessoria ou estuda mais sobre a questão de você olhar para investimentos internacionais também, porque se a gente está com um país com um risco um pouco maior e a nossa vida é também toda globalizada, não faz sentido só a gente olhar para o Brasil enquanto para rentabilidade enquanto investimentos. A gente precisa olhar para o mundo todo, né? A gente não tem mais aqui ficar ganhando taxa de juros alta. É preciso olhar para vários mercados, principalmente porque mercados lá fora têm tem empresas mais resilientes para passar por essa crise, que são as empresas de tecnologia
em que aqui no Brasil, na nossa bolsa, a gente não tem tantas essas opções. Então, a gente precisa olhar para ações de empresas lá fora também, fazer um portfólio diversificado. Então, tem que reajustar esse cenário, de fato, para as empresas também que têm receitas globalizadas. Acho que a gente precisa olhar mais para fora nesse momento também, que era uma coisa que o investidor brasileiro não olhava muito. Eu acho que parece que de 2, 3 anos para cá, e a B3, que é a Bolsa brasileira, comprova isso com um enorme fluxo de pessoas entrando num espaço tão curto de tempo. De 2, 3 anos para cá, a gente começou a ter uma consciência maior de que a Bolsa é para quem quiser investir na Bolsa com informação, né, com cuidado, com respaldo. Mas é para qualquer um, com pouco dinheiro ou com muito dinheiro. E a gente fez um programa aqui no Dinheiro em Foco falando sobre investimentos no exterior, foi recente. E realmente você falou uma coisa importante, quando a gente tem um planeta globalizado, e não é à toa que a Covid-19 está no mundo inteiro, porque nós somos globais, nós estamos circulando mais e consumindo de outros lugares, a gente precisa olhar para fora sim. Para quem ainda tem muita dúvida, é melhor estudar um pouquinho mais sobre as bolsas em outros lugares, né? E as empresas, especialmente, onde você vai colocar o seu dinheiro, mas conseguir fazer diversificado. Nessa hora a assessoria acaba ajudando porque você tem alguém por trás. De qualquer forma, existem empresas sólidas no Brasil, empresas de setores perenes, que a gente sabe que vai durar, né? Aquelas famosas que a gente sempre fala, as de energia elétrica, as de saneamento, aquelas empresas que a gente sabe que não vamos ficar sem luz elétrica, não vamos ficar sem ter um serviço de água, ou enfim, né, outras coisas importantes, outros setores importantes. Dá para olhar com carinho para empresas de setores perenes agora? Imagino que os preços caíram bastante depois que a crise começou, né? Com certeza, eu acho que tem alguns setores que, independente de crise, são setores essenciais e a gente vai continuar consumindo. Você bem colocou aí. Então, saneamento, energia elétrica e até o setor bancário, eles tiveram grandes baixas, né? Ainda estão sendo negociados aos valores muito baixos. Então, no médio e longo prazo, eles têm bastante resiliência para superar tudo isso, eles têm fluxo de caixa para sustentar. Faz muito sentido o investidor se posicionar nesses setores. São setores que também não têm grande volatilidade, né? Não sobem, descem de uma forma tão brusca, justamente porque tem esse fluxo de caixa mais previsível. Então, sim, a gente precisa olhar para essas empresas se a gente está querendo uma carteira um pouco mais, vamos dizer, moderada dentro da própria Bolsa de Valores. E aí, depois esperar um pouco mais essas incertezas passarem para olhar para outras empresas, né? As pessoas tenham falado muito, mas as empresas de varejo caíram bastante. Será que não está na hora? Sim, pode até estar na hora, mas às vezes é importante também você acompanhar um pouco mais como que vai ser o desenrolar da crise para se posicionar. Se a gente está olhando para longo prazo, o preço para longo prazo, ele não é tão determinante, né? Comprar a R$ 20 ou a R$ 22, se a gente está olhando para um longuíssimo prazo, tudo bem, eu nunca vou acertar a ponta da faca que a gente fala no mercado. A gente vai acertar ali, a gente vai perder um pouco de upside, né, desse papel, mas a gente vai entrar de uma forma que a gente vai se sentir mais confortável diante das oscilações daqueles papéis na crise. Uhum. Sim, eu acho interessante isso que você colocou, longuíssimo prazo. Também é outra grande dificuldade quando a gente pensa em dinheiro, porque os sonhos mudam, a gente vai evoluindo, né? Vai ficando mais velho, vai tendo outros desejos, e enfim, desejos de viagem, de morar em outros lugares, ou de mandar um filho estudar fora, ou de colocar um filho numa escola diferente, etc. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente está pensando provavelmente numa aposentadoria e algo assim. E dá para fazer uma carteira só pensando nisso. E aí que entram essas possibilidades que você falou. Concordo, quando o prazo é muito longo, não dá para saber qual que vai ser a mínima da mínima daquele papel para esperar a hora de comprar. O fato é que quem tem ações sabe que o valor dos papéis hoje estão mais baixos do que quando comprou. Muito provavelmente está mais baixo. Quem tem a opção de continuar reforçando posições nestas empresas que são sólidas, perenes, provavelmente pagam dividendos, é hora de reforçar. Se tiver renda específica para isso, pode ser uma boa comprar agora para reforçar a posição, né?
Se você tiver caixa e tiver também, né, um pouco mais de estômago para aguentar a pimenta ainda da volatilidade nesse curto prazo, tem mais é que continuar comprando e fazendo sua carteira. Mas é aquela história, antes da pandemia, Fabiana, todo mundo era agressivo. E muita gente entrou no mercado de ações com a cabeça de que é um ganho, está tendo um ganho muito rápido, mas esqueceu que é uma renda variável que podia cair. Então, teve muito investidor que levou um susto com tudo que aconteceu e percebeu que não estava tão pronto para ter uma carteira tão robusta e diminuiu a exposição. Então, é importante olhar para o seu perfil e ver se você aguenta a volatilidade do curto prazo. Agora, se você está tranquilo com esse risco, está tranquilo com a volatilidade e tem caixa, está na hora de reforçar, sim. Né? Porque para longo prazo a gente sabe que a bolsa ela está boa e com setores, né, melhores e bem definidos, tem tudo para ter aí no longo prazo uma rentabilidade maior. Nossa, nada como uma crise, e que crise, para a gente entender o quanto é que a gente aguenta e qual é o seu perfil de fato. Não tem nenhum problema a gente entender que não é como a gente imaginou, ou que eu não aguento aquilo que eu imaginei, e refazer, né? Tá tudo bem, dá para a gente mudar o rumo. Mas é muito interessante o quanto a crise nos coloca de frente com o desafio, né? De entender se eu fico e espero, né? E se você não precisa do dinheiro, e se era uma coisa de longo prazo mesmo, segura a onda, porque a hora que voltar a coisa vai melhorar, ou faz uma troca pequena de posição, provavelmente. Agora, se você precisa do dinheiro e estava contando com uma alta rentabilidade, muito rápido, para fazer seu dinheiro crescer rápido, então é melhor rever se é para você comprar ação desse jeito. Ou enfim, aprender a ser trader, fazer curso real, se enfiar, porque é uma profissão, não é para qualquer um, né? E, enfim, eu acho que isso daí é uma coisa que a crise ensina e muito quanto a gente aguenta. O nosso tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que com essas dicas da Rebeca, essa conversa, você conseguiu ter uma ideia de como se planejar melhor e como rever os seus investimentos se você já está investindo, né? Eu acho que é um momento importante de consumir mais informação de qualidade para tomar melhores decisões. Rebeca Nevares é sócia fundadora da Elas Investimentos e conversou comigo. Agradeço, Rebeca, a sua participação. Obrigada, Fabiana, pelo espaço e contem comigo, um prazer. Prazer foi meu, eu espero que você tenha aproveitado bastante. O Dinheiro em Foco vai ficando por aqui. Para você que gostou, semana que vem tem mais, com mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Eu te espero semana que vem, hein? Tchau.